1 Samuel capítulo 17, por favor. Vamos para a palavra. 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler alguns versículos a partir do versículo de número 41. Diz assim a palavra de Deus: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Tome assento aí, dando glória. Aleluia. Aproveitando que eu estou de férias, e eu quero é pregar, meu irmão, né? Quem tem a paciência aí, que se segure nela, porque quarta-feira, inclusive, eu já quero anunciar, nós estamos no começo do ano, irmãos, e muita gente projeta a vida no começo do ano, pelo menos aqueles que são no mínimo inteligentes. Eles sentam para poder projetarem o que querem para o ano que está chegando. Eu quero iniciar o ano falando de mecanismos que a gente pode ter e usar na Bíblia para alcançar os nossos objetivos, alcançarmos prosperidade, alcançarmos soluções para muitas áreas da nossa vida, inclusive financeira. E eu começo na quarta-feira a ministrar um estudo aqui na igreja sobre isso. Então, se você é ou não empreendedor, se você tem vontade ou não de ter um crescimento em 2023, quarta-feira, venha, traga a família, traz aqueles que te dão dor de cabeça, traz aqueles que não colaboram contigo em nada, para ver se a gente consegue, na palavra, mudar a história da vida destes e da sua também, e 2023 ser um ano que marca um diferencial na sua vida. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre vencer gigantes. Eu estava meditando nesse texto, e tem uma coisa curiosa que eu achei nesse texto, e que me chamou muita atenção. E ele está no final da minha ministração. E eu estou falando no começo sobre o que eu irei falar no final, porque eu quero fazer um link com vocês dentro dessa história, para entender sobre os gigantes que a gente tem. E acredite, quem está aqui nessa igreja, ou quem está me assistindo, você pode ter certeza que você tem algum gigante que é difícil de se derrotar, e que olhe lá se ele já não tem lhe derrotado, e você não tem tido forças para enfrentá-lo. Mas fato é, que falando de gigantes, essa é a história mais conhecida na Bíblia. Mas não é a única história. Não é o primeiro e único momento em que Davi se defronta com gigantes, se depara com gigantes. E eu quero falar desses gigantes que a gente tem enfrentado, ou que a gente precisa enfrentar, e descobrir nesse texto 7 passos que a gente precisa ter, ou 7 atitudes que a gente precisa ter para enfrentar gigantes que têm lidado ou enfrentado as nossas vidas. E aí eu quero perguntar para você, seja sincero, tem algum gigante que você tem confrontado? Se você tem, levanta a mão só para eu saber aqui. Gigante na saúde, gigante na família, gigante na situação financeira, gigante no casamento, gigante do filho que é problemático.
E são gigantes que você olha e diz assim, meu Deus, e tem alguns que você está enfrentando já há anos. Tem alguns aí que você tem lutado com toda a força há anos, e não tem dado resultado. E eu estava meditando nesse texto de manhã, e eu entendi alguns passos que a gente precisa tomar, para poder conseguir derrotar esses gigantes. A Bíblia fala, contextualizando para você entender, que o exército de Israel se reúne para enfrentar o exército filisteu. E no meio do exército filisteu, eles tinham um homem conhecido como Golias, e que em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 4, fala assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, e a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Olhe para cá. O texto que a gente começou lendo fala que Davi era um cara ruivo, de baixa estatura, e que ele era desprezível ao olhar. Davi era um jovem que, quando você olhava para ele, você não conseguia ver nele nenhuma característica de um guerreiro. Não existia em Davi nada que pudesse gerar medo em quem fosse enfrentá-lo. Isso é tão sério que dos seus irmãos, todos estes 7 irmãos que ele tinha, a Bíblia fala que só ele não foi convocado para a guerra. Por quê? Porque os seus outros irmãos eram fortes, tinham aparência de guerreiros e estavam nesta guerra contra os filisteus. Ele, por ser ruivo, e a Bíblia mostra que historicamente as pessoas que nasciam com o cabelo avermelhado, com o cabelo ruivo, eram consideradas pessoas amaldiçoadas por Deus, eram consideradas pessoas que não tinham o apreço de Deus. E por isso, quando um filho nascia com o cabelo ruivo, ele era separado para cuidar de ovelhas, enquanto os outros eram enviados para aquele lugar de honra no exército de Israel. A Bíblia mostra que Davi, por ser ruivo, ele foi separado para ir cuidar de ovelhas. E os seus outros irmãos, que eram imponentes naquilo quando se olhava, foram separados para serem guerreiros. A Bíblia diz que estava o exército filisteu em uma colina, e na outra colina estava o exército de Israel. Desce um guerreiro, porque havia um costume de que, para que o exército não morresse muitas pessoas, entre eles, os reis desses exércitos enviavam os seus melhores guerreiros para lutar embaixo da colina, e aquele que vencesse, o exército era subjugado. Para que não morresse tanta gente, o exército filisteu levanta o seu maior guerreiro, chamado Golias, que a Bíblia fala que ele, da cabeça aos pés, estava coberto de bronze, que a couraça que ele vestia era de bronze, que as canelas dele estavam protegidas com bronze, que a lança que ele tinha, só a ponta da lança pesava mais de 6 quilos, que o seu escudo era tão grande, que era necessário que um escudeiro levasse para ele, e só o entregasse na hora da guerra, porque se ele ficasse caminhando com esse escudo pesado, ele poderia perder força. Era um homem com mais de 3 metros de altura, preparado para a guerra, e ele desce essa colina, e enfrenta e confronta Israel. E aí Israel começa a procurar um guerreiro, não acontece, ninguém aparece. Então o rei vai e oferece a quem pudesse lutar contra Golias 3 coisas: a filha como um dote, oferece riquezas e oferece para o vencedor a isenção de impostos de toda a sua família.
Todos aqueles que eram soldados ouviram essas oferendas, mas nenhum se apresentou. E durante muitos dias, porque levava um tempo para que a guerra acontecesse, Golias descia de manhã, confrontava o exército de Israel, confrontava o povo de Israel, e ninguém se levantava para lutar contra aquele gigante. Agora aparece na Bíblia um jovem que, enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos nos exércitos, a Bíblia diz que quando ele vai chegando de manhã cedo para trazer comida para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele ouve Golias descendo a colina e confrontando o exército de Israel. Ele pergunta: quem é este incircunciso? Incircunciso, para você que não sabe, é como se eu xingasse você de filho de uma P. Naquela época, chamar alguém de incircunciso era a maior ofensa que alguém podia dizer para alguém. Numa disputa entre judeus, numa discussão, se o cara quisesse ofender, ele não ia xingar a mãe dele, ele não ia xingar os filhos deles, ele ia chamar: tu é um incircunciso. Porque para Israel, a maior ofensa era essa. A Bíblia diz que quando Golias confronta a nação de Israel, Davi está chegando no acampamento e ouve o grito da colina. E aí ele vai e diz: quem é este incircunciso que está confrontando o exército do Deus vivo? E isso é muito interessante, porque quando isso acontece, a primeira coisa que todos fazem é dizer: cala a boca, tu está ficando louco, está pirando, meu irmão, tu quer arrumar confusão para a gente? Mas ele insiste, porque o texto diz que ele insiste, mas como é que pode um cara como esse enfrentar o exército do Deus de Israel? E ninguém entendia como é que aquele garoto, franzino, pequeno, ruivo, considerado amaldiçoado, conseguia enxergar o que ninguém enxergava. Diz a Bíblia Sagrada que este Davi, ele vai até onde o rei e diz assim: olha, eu tomei conhecimento de que você está dando a sua filha em casamento, de que você está dando isenção de impostos e muita riqueza para quem enfrentar este gigante. Eu vou enfrentar este gigante. E o texto se desenrola neste confronto entre este jovem Davi e este grande gigante Golias. A Bíblia fala que os dois descem para se confrontarem. Só que quando os dois descem, ao contrário do que eu e você esperávamos, porque se eu olhasse para Davi, eu teria a mesma impressão que o rei teve. Quando Davi foi enxergado por rei, o rei olhou para ele, coçou a cabeça e disse: cara, tu vai te armar com o quê? Rapaz, eu já tenho aqui, eu tenho a minha funda, eu vou ali pegar 5 pedras, eu vou ali, e só com isso aqui, o meu cajado, eu vou enfrentar esse gigante. O rei disse: nada disso. Pega aqui a minha armadura, que é uma armadura especial, é uma armadura diferente. Eu quero lhe entregar essa armadura para que você lute contra ele com a minha armadura. Davi até tenta, coloca a armadura, e diz a Bíblia que ao colocar a armadura ele parecia um robô, ele não conseguia andar. Diz o texto sagrado, para você entender onde eu quero chegar, que ele tira aquela parafernália toda de dentro de si, tira toda aquela armadura e diz: eu não vou enfrentar com sua armadura. Eu vou enfrentar este camarada com a força e o poder do Deus de Israel. E curiosamente, ele desce no ribeiro, pega 5 pedras, sendo que ele iria enfrentar apenas um gigante. E diz a Bíblia Sagrada, e você já conhece a história, que eles vão para um confronto. O camarada está lá com um capacete que tem um espaço mínimo para que os olhos possam enxergar, e um espaço mínimo próximo à fonte que fica bem aqui. O texto sagrado diz que ele roda uma pedra, e essa pedra consegue acertar exatamente o local no capacete onde havia espaço para aquela pedra entrar. E o gigante cai diante de Davi, e toda a nação de Israel, que poderia ter entrado para uma guerra, subjuga os filisteus naquele dia, porque já havia sido combinado que o líder, o campeão que vencesse, a nação não ia para a guerra, e eles iriam serem subjugados. Essa é a história que toda a igreja conhece. Mas eu quero com você caminhar novamente nessa história, aprendendo como foi que Davi conseguiu vencer esse gigante.
Porque pastor Fábio, ele tinha todas as características de um derrotado. Ele tinha cabelo ruivo que era amaldiçoado, ele era um magrelo, ele era uma pessoa pequena e franzina, e claramente ele não tinha nenhuma armadura. Como poderia um cara que entrou numa guerra com toda certeza para vencer, e toda uma nação tendo a certeza que ele iria ser derrotado, ele vence? Como que esse cara fez para vencer um gigante da estatura que era o guerreiro chamado Golias? E é isso que eu quero que essa igreja hoje aprenda. Primeiro, a primeira coisa que levou Davi à vitória: ele tinha a motivação certa. Sabe, irmãos, Saul com todo o exército estava apavorado. Todos eles não sabiam como iriam agir diante daquela situação. Não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar. Mas a Bíblia fala que o rei dá uma motivação para aqueles que eram guerreiros em Israel. O rei diz: olha, eu vou dar a minha filha, eu vou dar riquezas e eu vou dar isenção de impostos. A Bíblia fala que quando Davi escuta isso, ele vai lá e diz assim: eu quero. Pode deixar a filha separada para mim, que vai ser minha. Pode preparar a isenção de impostos e pode separar aí a minha riqueza. Porque quando ele teve a motivação certa, a primeira coisa que ele entendeu é: eu tenho o que ganhar se eu vencer esse gigante. Eu quero lhe perguntar uma coisa: se o seu gigante for derrotado, o que é que você ganhará com isso? O que é que você vai ganhar se esse gigante que você tem enfrentado, você conseguir vencer? Você vai salvar a sua família, você vai ter a sua saúde de volta, você vai ter a sua situação financeira mudada, a sua vida espiritual vai mudar. Qual é a sua motivação? Quando nós entendemos quais são as motivações que nós devemos ter, nós aprendemos que agora eu tenho por que lutar. O que muita gente, quando enfrenta os seus gigantes, é derrotado por eles, porque não encontra motivação mais para lutar. Olha para o seu problema e diz assim: eu desisto, eu não consigo, eu não vou conseguir avançar, não dá para mim, eu desisto, isso é maior do que eu, não vai valer a pena. Mas quando você olha para as motivações corretas, entende que Deus é capaz de mudar a sua história, compreende que este Deus é verdadeiramente o Deus que vence gigantes, você pode sim enfrentar este gigante e sair dele vencedor, porque Deus seria contigo. A motivação certa, se não compreendida, não nos permite avançar contra esses gigantes. Eu quero lhe perguntar nesta noite: qual é o motivo, socorro, que você tem para enfrentar esse gigante? É o seu marido? É a sua família? Qual é o motivo que você tem para lutar? Se você não tiver motivo, não há por que lutar. Se não houver a motivação, não há por que lutar. Davi entrou nesta guerra entendendo: existem 3 prêmios que estão me esperando. Existe uma jovem bonita, existe sim uma riqueza me esperando, e existe isenção de imposto para minha família. E ele entrou para vencer, porque ele entendia: eu tenho a motivação certa. A segunda coisa que Davi fez, e que é muito interessante, e eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 17, ele faz uma análise comparativa. A segunda atitude de Davi é muito interessante, porque ele olha para as circunstâncias e ele compara o tamanho de Golias com o poder do seu Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26 diz assim: ele disse Davi: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Primeira comparação que ele fez, ele chama Golias de incircunciso. Incircunciso quer dizer: eu não tenho aliança com Deus. Incircunciso quer dizer aquele que não tem comunhão com o eterno. A primeira coisa que Davi fez foi: deixa eu comparar aqui essa circunstância aqui. Quem é esse cara para afrontar o Deus que eu sirvo? Quem é esta pessoa que está afrontando o projeto de Deus na sua vida?
Quem é este ser que está se levantando contra você como um gigante, e você não consegue entender que há um poder maior sobre você? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Davi, quando olhou para aquele gigante Golias, e ao comparar as circunstâncias, ele fez duas coisas. Primeiro, ele entendeu: a este gigante, ele não é um servo do Deus que eu sirvo, ele é um incircunciso. Segunda coisa que ele fez, ao olhar para Golias, ele disse: espera aí, ele não está confrontando a mim, ele não está confrontando ao rei, ele está confrontando ao Deus dos exércitos, a Adonai de Sebaot. E quando ele se levanta contra o rei dos exércitos, ele se levanta para cair. Quando nós entendemos e fazemos uma análise comparativa do que Davi fez, ele conseguiu ter uma ideia de quem estava com ele na batalha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é que está na tua batalha? Sabe uma coisa que é mais triste quando a gente fala de batalhas, pastor Fábio? É que existem pessoas que estão dentro da batalha há tanto tempo, que já se acostumaram tanto dentro dessa batalha, e que na batalha já desistiram de batalhar. Olham para a circunstância e dizem assim: eu já me acostumei a viver no sofrimento, eu já me adaptei com a dor, eu já me adaptei em viver dessas formas. E olha para o seu gigante como dissesse assim: ele já é rei dentro da minha casa. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer que ele não é rei na sua casa, ele não vai lhe derrotar, porque você é um servo do Deus Altíssimo, você não é aquele sem aliança incircunciso, você é um aliançado com este Deus, e uma aliançada com este Deus, e o Deus que eu e você servimos, que é o Deus chamado de Adonai de Sebaot, ele é chamado assim porque ele é conhecido nos céus e na terra como o Deus dos exércitos, aleluia. E sendo ele o Deus dos exércitos, ninguém pode confrontá-lo. Eu preciso ter a ideia de que quem está comigo nessa batalha não é alguém que entra numa batalha para perder. Eu preciso ter a ideia de que quem está comigo nesta batalha é alguém que entra para vencer. O rei de Israel, se Saul entendesse quem era o Deus de Israel, era ele que teria descido para a guerra, porque ele entenderia que não era a armadura dele, não era na força dele, não era do jeito dele que a vitória viria, mas ele entenderia: na minha frente está indo o Deus dos exércitos, aleluia. Quem deseja isso na sua vida aqui nesta noite? Terceiro passo, e é muito interessante isso, a terceira atitude que Davi teve, ele trouxe à memória do rei Saul as suas vitórias anteriores. Olhe para cá, por favor. Quem aqui já enfrentou um problema grave, sério, difícil, quase impossível, às vezes até impossível, e foi vencedor em Cristo Jesus? Levante a mão e diga glória a Deus. Então você já enfrentou algum problema, que nesse problema você entendeu: não tem jeito, mas você orou, você se levantou, você buscou e viu Deus agir na sua vida. Sabe o que Davi fez? A Bíblia fala que quando Davi se encontra com o rei olha para ele, despreza, ele diz assim: meu camarada, é tu que vai enfrentar realmente este? Os teus irmãos são fortes, os teus irmãos são poderosos guerreiros, e nenhum deles encarou este camarada aí. Tu é um cara franzino, meia pataca, ruivo. Tu vai enfrentar esses camaradas mesmo? Você vai encarar Golias, o gigante mais temido pelas nações daquela época. E diz a Bíblia que Davi fala uma coisa curiosa para o rei, e eu quero lhe compartilhar, porque está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37. Eu estou lendo numa versão bem atual para você compreender. Diz assim: e disse Davi: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará deste filisteu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a terceira atitude que eu preciso ter para enfrentar gigantes é trazer a minha memória, não é a memória do outro. Eu não preciso dizer para a Maíra o que Deus fez na minha vida, eu preciso dizer para mim.
eu preciso me convencer do Deus que eu sirvo. Sabe o que acontece na vida de muito crente, de muitas pessoas que servem a Deus? Elas esquecem na caminhada de quem elas estão servindo, elas esquecem da grandeza do Deus que elas servem. Então elas olham para a situação financeira, para as coisas faltando dentro de casa, e elas começam a blasfemar, elas começam a reclamar, elas começam a falar um monte de tolices, e esquece que em vários momentos da vida delas, quando não tinha nada, Deus entrou com provisão, Deus entrou com providência, Deus foi lá e mostrou que Ele era Deus. E você precisa trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Davi, ao ver o rei dizer para ele: não dá para ti, você não consegue, você é pequeno, ele vai e ouve aquelas palavras, que são palavras que às vezes você ouve da sua esposa, às vezes você ouve do seu marido, às vezes você ouve de um filho, às vezes você ouve lá no seu trabalho: cara, desiste, não dá para ti. Meu irmão, tu não já percebeu que não dá para ti? Minha irmã, acorda, vira a folha, não dá para ti, esquece. Davi, ao olhar aquele rei apontar para a sua fraqueza, apontar para a sua pequenez, ele olha para dentro de si, ele podia ser: é verdade, eu fiquei agora até apavorado, eu estou até com medo, agora tu me fez enxergar que realmente eu não sou nada. Mas ele olha para dentro de si e diz: peraí, rei, você não está entendendo, você está me vendo pequenininho assim, mas o Deus que eu sirvo é grande, aleluia. Você está me vendo assim, desse jeito franzino, mas um dia apareceu uma ovelha que estava sendo cuidada por mim, e veio o urso e tentou pegá-la. Eu me atraquei com esse urso, e eu, esse garoto franzino, matei o urso. Sabe o que aconteceu? Nenhuma outra vez veio um leão, quis comer as ovelhas, eu fui lá, me atraquei com o leão, matei o leão. Então deixa eu dizer para ti, ó rei, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho força, nem porque eu estou bem preparado, mas é porque eu confio naquele que está comigo, eu confio no Deus dos exércitos, eu confio em Adonai Tsebaot, aleluia. Traga à sua memória o que Deus tem feito por você. Coloque dentro do seu coração, vivo novamente, o que Ele fez durante toda uma vida. A quantidade de vezes que você tinha certeza que não ia dar certo, e do nada a maré virou a seu favor. A quantidade de vezes que todos disseram: não adianta mais, e Deus vai lá e diz assim: adianta, porque eu sou Deus que muda histórias e quadros, aleluia. Isto aconteceu com Davi, porque ele trouxe à sua memória aquilo que um dia produziu nele esperança de vitória. A quarta atitude que Davi teve, ela é bem curiosa. Saul, preocupado com Davi, oferece-lhe a sua armadura. Entretanto, Davi não conseguia andar com aquela imensa armadura. Você sabe qual é o quarto passo que eu preciso fazer para poder vencer o meu gigante? É usar a armadura correta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fico vendo nas redes sociais as pessoas dando receitas espirituais para as pessoas. Faça uma campanha de 7 dias, faça uma campanha disso, faça um sacrifício daquilo, faça o sacrifício de Davi, faça o sacrifício de Abraão, faça isso, faça aquilo, dando a você soluções pragmáticas, soluções que não resolvem, soluções que aparecem para você e que, curiosamente, quando você as pratica, parece não resolver o seu problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Davi está diante do rei, o rei oferece para ele a melhor armadura que existia. Para você que talvez não saiba, a melhor armadura que existia sempre era a do rei. O rei era o que era imbuído de vestir a melhor armadura que existia. Então, quando aquele rei oferece a Davi a sua armadura, ele não estava oferecendo uma soluçãozinha barata, chinesa, não. Ele estava oferecendo o que tinha de melhor na época para ele enfrentar o gigante. Só que Davi entendeu, quando colocou aquela armadura, que aquela armadura tinha um tamanho específico, que aquela armadura, ela foi projetada não para ele, e ele entende que essa não era a armadura que Deus queria que ele vestisse. Então a Bíblia fala que
ele vai enfrentar o gigante, e olha a armadura que ele decide usar. Ele pega um cajado, ele pega um alforje, ele pega um surrão, que era uma sacola, ele pega uma funda, e ele pega 5 pedras. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você entender. A armadura do seu irmão não serve em você. A armadura da sua esposa não serve. A armadura do seu marido não serve. Pare de achar que a armadura do pastor Juarez vai caber em você. Apesar de que hoje eu estou magro, até caberia, talvez, provavelmente. Mas a verdade é que a armadura é minha e a sua é sua. O fato é que Davi, quando enfrenta aquele momento contra o gigante, oferece-lhe uma solução que parecia ser a melhor solução. E aí alguém aparece na tua vida e diz assim: rapaz, eu vejo muito isso aqui. Irmão, tem uma igreja ali que tem uma campanha. Meu irmão, é manto, é glória, é fogo. Pode ir, que você vai. São 7 dias que mudarão a tua história. Venha. E normalmente você tem que gastar bastante. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a armadura dele lá não lhe serve. A armadura que Deus quer para você está em Efésios, lá na Bíblia, quando nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 10. Existem 7 coisas que são citadas por Paulo, que são paralelos que ele utiliza para falar do que eu preciso para enfrentar gigantes. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele fala de 7 aparatos. Ele fala de que eu preciso da verdade, eu preciso da justiça, eu preciso da preparação do evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito e da oração em súplica. Quando Davi entende que a armadura que estavam oferecendo para ele não lhe servia, ele toma uma decisão incrível. Ele diz: eu não quero isso, eu vou me vestir com aquilo que Deus tem me dado. E aí deixa eu lhe contar uma coisa: Deus quer usar você como você é. Deus quer usar você na sua circunstância. Deus quer usar você na sua situação. Você fica esperando acontecer alguma coisa, você fica esperando uma porta abrir. Mas se aquela porta se abrisse, a minha vida mudaria. Se aquele negócio acontecesse, tudo mudaria. Pare de esperar descer de algum lugar armadura, porque o que você precisa, Deus tem te dado para vencer. Aleluia. E o mesmo Paulo que escreve aos Efésios, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Davi viveu mais de 1000 anos antes do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo aparece, vou só refazer aqui, cerca de 700 a 800 anos antes do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo aparece para falar das armas, ele já conhecia a história de Davi. E quando ele, inspirado por Deus, ele diz que as nossas armas não são carnais, ele entendeu que aquilo que Davi tinha na vida dele não era a confiança naquilo que o seu braço, a sua força poderia lhe oferecer. A confiança de Davi não estava na funda, não estava no seu alforje, não estava naquela pedra. A confiança era: Deus vai me usar com o que eu tenho, Deus fará um milagre na minha vida com o que eu sou. Deus quer fazer na sua vida a vitória chegar usando você mesmo, não é alguém. Mas nós colocamos a nossa esperança em alguma coisa, Vinícius. A gente está sempre colocando a nossa esperança de que o pastor resolva, de que alguém resolva. E aí tem aqueles crentes que vão sempre com aquela história assim: ô meu irmão, ora por mim. Ô meu irmão, ore por mim, eu estou passando tanta luta. É a mensagem que eu mais recebo na vida. Meu celular, de 10 mensagens de alguém que me manda, não é dizendo: pastor, vim só lhe dizer que o Senhor é abençoado. Pastor, ore por mim. Ô pastor, ore por mim. São crentes que só dependem da oração do outro, porque não entendem as armas que têm. Quando você entende as armas que tem, você consegue enfrentar os seus gigantes e sair vitorioso. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Vamos para frente. 5º passo. O
quinto passo é curioso, está em 1 Samuel 17. A Bíblia fala que Golias despreza Davi e amaldiçoa ele dizendo, isso está no versículo 44 de 1 Samuel 17. Venha a mim, que eu darei a tua carne, às aves do céu e às bestas fera do campo. Você sabe qual foi a resposta de Davi a esta fala? A Bíblia fala, meu irmão, como quinto passo que esse camarada teve, ele entendeu quem lhe daria a vitória. Ele entendeu que ele não conseguiria vencer por si mesmo. Ele entendeu que a sua vitória só chegaria em o nome do Senhor dos exércitos. E é curioso, porque ele cita no hebraico o nome do Eterno, e isso está no original. Ele cita o nome do Eterno, que é uma pronúncia que não poderia ser citada em qualquer circunstância. Eu até escrevi aqui, mas não posso citar. Mas a Bíblia mostra que ele, ao olhar para aquele gigante, ele diz: olha, tu estás vindo contra mim, com todos esses aparatos, mas eu vou contra ti, no nome, e ele cita o nome do Eterno, numa guerra. Para você entender o que eu estou dizendo, porque talvez você diga assim, pastor, o que tem de mais? Você não sabe disso, mas a palavra Deus, D-E-U-S, ela é colocada como alguma coisa que significa nossa divindade, mas que para o povo de Israel, para o povo de Deus, Deus não é D-U-S. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou lhe dizendo que o povo de Deus em Israel não chama Deus de Deus. Ele chama Deus pelo nome. Ele cita Deus pelos seus atributos e pelo seu nome. Existem 70 nomes que são atribuídos à grandeza de Deus. Esses 70 nomes que são atribuídos são falando do poder e da glória que Deus manifesta através de si mesmo. E aí entenda onde eu quero chegar. Dos 70 nomes que Deus tem em Israel, só existe um nome que se refere ao nome dele, ao nome próprio. O povo de Israel podia citar os 70 nomes em qualquer circunstância. Adonai Sebaot é um nome que é dado ao Eterno, que fala do Deus dos exércitos. Adonai Jireh é aquele Deus que provê. E assim existem 70 nomes que fazem referências às coisas que Deus tem no seu poder. Mas só um nome, somente um nome, faz referência ao nome próprio. Quando eu olho para Hilton, para você entender, eu digo para ele: esse camarada é um grande músico, esse camarada é um grande tocador, esse camarada é um grande baterista. São nomes que eu estou dando para aquilo que ele faz, mas o nome dele é Hilton. O nome dele não é baterista, o nome dele não é tocador. Em Israel, o povo podia usar os 70 nomes que faziam o atributo de Deus, que faziam referência a esse atributo, mas não poderiam citar o nome verdadeiro de Adonai. E a Bíblia fala, no hebraico, que nesse texto, quando ele vai enfrentar Golias, ele faz uma coisa que até os sacerdotes temiam fazer. Porque mesmo um sumo sacerdote, quando ele iria citar o nome do Eterno, ele só citava em circunstâncias específicas, porque na lei de Israel, na lei que existe no livro de Levítico, há citações específicas de em que momento você pode falar e pronunciar o nome próprio do Eterno. É por isso que eu não citarei aqui, apesar de estar escrito na minha mensagem. Mas Davi olha para Golias, e ele quebra todos os protocolos, e ele poderia dizer assim: olha, eu vou te enfrentar em nome do Deus que provê tudo, eu vou te enfrentar em nome do Deus dos exércitos, eu vou te enfrentar em nome do Deus que vence todas as batalhas, eu vou te enfrentar em nome do Deus que é criador dos céus e da terra. E ele poderia citar os 70 nomes, mas ele levanta-se diante de Golias, e ele diz: eu te enfrentarei em nome de, e ele cita o nome do Eterno. Você não vê isso na sua Bíblia, porque na sua Bíblia ele vai dizer assim: e ele enfrentou usando o nome de Deus. Mas no hebraico ele cita o nome do Eterno. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quando ele cita o nome do Eterno,
ele traz para si uma responsabilidade, que se você entender a responsabilidade deste nome, você só citará ele na sua vida em circunstâncias muito específicas. Sabe o que Davi estava fazendo quando ele citou esse nome nesse exato momento? Ele estava se diminuindo ao máximo que se pode, e reconhecendo que diante daquele gigante imenso que ele estava de frente, ninguém poderia vencer aquele gigante, nem mesmo ele, a não ser que o verdadeiro e único Criador dos céus e da terra fosse na frente dele. Você sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo para Golias: Golias, eu vou te enfrentar em nome do Eterno. Ele cita o nome dele. E quando ele faz isso, ele está dizendo para Deus: Deus, em outras palavras, e isso é lindo, porque você quando enxerga isso no hebraico, você até chora. Ele está dizendo em outras palavras: Deus, eu não tenho capacidade de enfrentar, eu não consigo derrotar este gigante, eu não tenho armadura para lutar com ele, eu não tenho preparo para ir para esta guerra, eu não tenho nada que possa enfrentar este gigante, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que ninguém pode contra ti, eu sei que se tu estiveres na minha frente, não há gigantes que tu não possa derrotar. Ele reconhece a grandeza de Adonai, e ao reconhecer a grandeza de Adonai, ele cita: eu vou te enfrentar, não é com a minha força, é na força daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você precisa entender, há um Deus que você serve, há um Deus que batalha por você, há um Deus que pode levantar-se nesta tua guerra, e se você chamar ele para a guerra e dizer: Senhor, vai na minha frente, ele te dará a vitória. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E é muito curioso quando a gente lê essas coisas no hebraico. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ainda neste quinto passo, tem muita gente, Edivone, que é extremamente pessimista. Coisa ruim, Fábio, pastor Fábio, é você conviver com gente que só vê caos. Coisa ruim. Você chega para compartilhar uma bênção, a pessoa só olha problema. Você chega para a pessoa para contar: rapaz, tu nem sabe, Deus abriu uma porta, eu vou fazer vestibular e conseguir passar. Ah, meu irmão, e como é que tu vai ter dinheiro para comprar os materiais lá? Como é que tu vai ter dinheiro para fazer esse curso? Não sabe dizer: meu irmão, glória a Deus, parabéns, vai na tua força. Você chega lá e diz assim: eu arrumei um namorado lindo. Ah, minha irmã, tu conhece realmente quem é ele? Tu sabe de onde ele veio, para onde ele vai? E a gente vai fazendo e usando a nossa boca para, em vez de abençoar, amaldiçoar, e amaldiçoa a si mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele gigante se levanta amaldiçoando Davi. A resposta de Davi é muito interessante, porque enquanto todo mundo dizia: cara, te sai disso que tu não vai conseguir vencer esse cara, rapaz, tu não tem nem armadura, rapaz, tu é até ruivo, rapaz, nada para ti vai dar certo, rapaz, não adianta, desiste. Ele olhava para as pessoas que estavam ao redor, e escute isso para você aprender isso. Ele olhava para todo mundo que era contrário àquilo que ele acreditava. Ele olhava para todo mundo que dizia: meu irmão, tu não está percebendo que não vai dar certo. Ele olhava para as pessoas que olhavam para ele e dizia assim: meu irmão, tu não é capaz, tu não consegue. Ele olhava para as pessoas e dizia assim: vocês não estão entendendo, eu posso ser tudo isso, mas o Deus que eu sirvo não é. Mas o Deus que eu sirvo é maior. Mas o Deus que eu sirvo é capaz de mudar essa história. Mas o Deus que eu sirvo usa quem Ele quer. Mas o Deus que eu sirvo pode me instrumentalizar. Mas o Deus que eu sirvo, Ele abre portas aonde não existe. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é conhecido como Jeová Jirê. Ele é aquele que provê. Aquilo que eu preciso, Ele vai me dar, aleluia. Use a sua boca para trazer palavras de bênção. Pare de dizer que não vai dar certo. Pare de dizer não adianta. Pare de dizer eu não consigo. Pare de dizer eu não sou capaz. Olhe para ele e diz assim: Ele me dará força, Ele me ajudará a vencer, Ele é a minha vitória, aleluia. Sexto passo, e eu já vou começar a encerrar aqui. O sexto passo é uma coisa curiosa, está em 1 Samuel capítulo 17. O versículo 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Escute, o sexto passo, para a gente caminhar para encerrar essa ministração: atribua a sua vitória a quem é de direito. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A vitória não é sua. A vitória não veio porque você é capaz. A vitória não vem porque você estudou. A vitória não vem porque você consegue. A vitória não vem porque você é mais capacitado. A vitória... É por isso que quando alguém diz assim: ah, pastor, rapaz, eu lhe admiro muito, você estuda muito, você isso, você aquilo outro, eu faço é dizer mesmo: Deus até instrumentaliza quem mais tiver, mas Deus não precisa de nada para instrumentalizar quem Ele quiser. Deus pega você que não tem 1/5 deste conhecimento para subir num púlpito desse e ser um instrumento de vitória e de bênção. É só Ele querer te usar, porque Ele é quem usa. Então atribua a sua vitória a quem é de direito. A vitória pertence ao nosso Deus. Ele é o Deus de vitória. Davi entendia: esta vitória não será minha, esta vitória pertence a Ele, ao Deus eterno. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Para que eu possa encerrar, eu quero citar o último passo, e eu quero pedir que você se coloque de pé aqui nesta noite. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite como último passo, e eu diria que é o passo mais difícil de todos os 7 que nós estamos aqui aprendendo. O 7º e último passo, para que eu possa vencer gigantes. Quando Davi se encontra diante de Golias, ele tinha tudo para desistir daquele combate. Ele era incapaz, ele não era guerreiro, não era soldado, não tinha armadura, não tinha preparo para a batalha. Ele estava ali como alguém amaldiçoado pelo seu próprio cabelo. Ele estava ali como alguém que cuidava de ovelhas e não como um guerreiro. Ele tinha todas as circunstâncias contrárias a ele. Escute isso, porque de todos esses passos, esse aqui é o mais importante. Ele tinha tudo para poder desistir de enfrentar o gigante, porque tudo era contrário a ele. Sabe quando você está enfrentando o seu gigante, você olha para a grandeza dele e diz assim: não dá para Chico, vou tirar o meu da reta, vou me afastar, vou sair de cena, porque eu não consigo lidar com isso, eu não consigo enfrentar isso. Sabe quando você lidar com um gigante que parece ser muito maior do que aquilo que você parece estar vendo? Sabe qual é o passo que Davi teve? E o último passo, ao olhar para a grandeza do seu gigante, ele enfrentou o seu gigante. Você sabe por que a maioria de nós somos derrotados, pastor Fábio? Nas nossas lutas? Porque nós não enfrentamos. Quando olhamos para a grandeza do problema, a gente desiste. Nós somos covardes. Nós olhamos para a possibilidade, vemos ela ficar cada vez distante, e a gente olha para isso e diz assim: não vai dar para mim, eu vou tirar de cena, eu vou sair de cena, isso aqui não dá para mim. A gente olha para uma doença, para alguma coisa que a medicina chega e diz assim: olha, volta para casa para morrer em casa. E a gente olha para aquele gigante assim: não dá para mim. Mas Davi, ao olhar para aquele gigante, ele entra dentro daquele combate dizendo assim: eu vou enfrentar o meu gigante, porque acima de mim há um Deus que é maior do que este gigante. Acima de mim há um Deus que pode mudar a minha história. Acima de mim há um Deus que pode me usar como eu sou e como eu estou, na circunstância em que eu viver. Ele pode intervir, mudar a história e me dar a vitória. Você precisa entender que ninguém vence gigantes sem enfrentá-los. O problema é que a gente olha para eles e desiste. Está difícil demais, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Hoje eu recebi uma mensagem que me fez chorar no meu celular. Uma ovelha daqui, uma diaconisa. E em resumo ela dizia: pastor, eu quero te agradecer, porque mesmo diante de todas as lutas que o senhor passa, o senhor não desiste de nós.
Eu li aquilo chorando. É uma mensagem longa, mas eu estou resumindo isso. E sabe por que aquilo mexeu muito comigo? Porque muitas vezes, não é uma vez ou outra, são muitas vezes, você olha para o pastor e não sabe, ele também tem gigantes, ele também enfrenta lutas, ele também tem problemas, ele também tem dores, ele também chora, ele também peca, ele também precisa de um abraço, ele também precisa de alguém que mandar uma mensagem assim: pastor, só mandando uma mensagem para dizer que lhe amo, que oro pelo Senhor. Mas nós não temos esse privilégio, não é verdade, pastor Fábio? Os pastores não têm esse privilégio de ter o cuidado de alguém. Nós cuidamos de nós mesmos e Deus cuida da gente. E nessa caminhada eu aprendi que a única forma de lidar com os meus gigantes é estando na presença deste Deus. É por isso que muitas vezes eu saio de casa com algum problema, com alguma luta, seja na empresa, seja na faculdade, seja onde for, estou enfrentando algum gigante, mas eu venho para a igreja, venho aqui desmoronado por dentro, subo no púlpito e digo para Deus, bem aqui enquanto o pastor Fábio está orando, dizendo: Deus, eu não tenho nada, mas eu confio em Ti, eu não posso nada, mas eu confio em Ti. Aí Deus olha aqui, Deus olha para a terra, a cara diz assim: você não tem nada, mas eu tenho, você não pode nada, mas eu posso. E aí Ele instrumentaliza, Ele traz a palavra certa, Ele fala ao coração, Ele alivia a nossa alma, Ele traz a vitória, porque você precisa entender: enfrente o seu gigante. Quando você entende que o seu gigante não é maior do que o seu Deus, você consegue entender dentro da sua alma que não há gigantes que possam te vencer, não há gigantes que possam te confrontar, porque há um Deus acima de você. Então quando você olhar para a sua circunstância, quando você olhar para as lutas que você passa, quando você olhar para as dificuldades que você passa, se lembre: esse gigante não é maior do que o Deus que você serve. Aleluia! Existe uma história na Bíblia muito curiosa. Está em 2 Reis, no capítulo 6. A Bíblia fala que o profeta Eliseu estava com o seu servo. O exército da Síria se levanta. Um exército de milhares de cavaleiros armados até os dentes. E diz a Bíblia Sagrada que de manhã cedo o servo de Eliseu, do profeta Eliseu, se levanta e diz: Eliseu, a gente está roçado. Eliseu, para a gente agora não dá mais. Olha o tamanho do acampamento que está aí. Olha para o tamanho desse exército que está aí. Eliseu começa a rir. Começa a olhar para o servo deles assim: como é, rapaz? Ele se olha para esse exército enorme. Olha aí, Eliseu, nós vamos morrer aqui. Eliseu disse: peraí. Pai, eu te faço uma oração. Abre os olhos do servo aqui, do meu servo aqui. Abre os olhos dele para ele ver um negócio que ele não está vendo. E aí ele pisca assim, quando ele abre o olho ele se espanta. Ele olha ao redor do exército sírio inteiro, milhares e milhares de carruagens de fogo e de anjos armados até o dente. Ele olha para aquele exército e diz: meu Deus, aqueles que estão conosco é maior do que todo este exército. Aí Eliseu olha e disse: pode seguir em frente, meu filho, porque aqueles que estão ao nosso favor aqui são maiores do que todo este exército. Há um Deus que é contigo nesta terra. Existe um Deus que é chamado de Deus dos exércitos, não é à toa. É porque quando Ele entra na sua guerra, Ele entra para lhe dar vitória. Quem precisa de vitória aqui nesta noite? Eu quero lhe convidar nesta noite a enfrentar esses gigantes. Mas o melhor dessa história está agora. Olhe para cá, olhe para cá. Mesmo chorando, olhe para cá, deixa eu lhe contar um negócio. A Bíblia diz que quem confronta os exércitos de Israel foi um gigante chamado Golias. Mas Davi, ao descer do ribeiro, ele pega 5 pedras. E eu fiquei pensando, pastor Fábio, para que 5 pedras?
Se só existia um gigante, ele só precisava de uma pedra. Davi foi treinado, apesar de ser judeu, da tribo de Judá, ele foi treinado pelo exército de Benjamim. E no livro de Juízes fala que os benjamitas conseguiam acertar uma pedra rodando a funda, um cabelo que eles quisessem. Se botassem um cabelo distante, eles acertavam, porque a mira deles era perfeita. Davi só precisava de uma pedra para enfrentar aquele gigante. Ele não precisava de 5. E aí eu vejo vários pregadores dizendo, é porque ele tinha 5 pedras. A pedra da fidelidade, a pedra do amor, a pedra da guerra, a pedra do sei de quê, e a pedra disso. Sem fundamentação teológica nenhuma, sem explicação teológica nenhuma. Davi, quando desce para pegar 5 pedras, e tinha um motivo, filho. A Bíblia fala em 2 textos, em 2 Samuel capítulo 20, versículo 15 a 22, e 2 Crônicas capítulos 20, do versículo 1 ao versículo 8. Nesses 2 textos falam que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Quem estava naquela guerra não era só Golias. Golias era o maior gigante dos seus irmãos, mas ele tinha mais 4 gigantes, que eram seus irmãos de sangue, filhos de um homem chamado em hebraico de Rafá, que em hebraico quer dizer gigante. Eles eram filhos dos gigantes, e os 5 estavam nesta guerra. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Davi desce lá naquele ribeiro, tinha um gigante confrontando e enfrentando Israel. Ele pega uma pedra e diz, esse aqui é para Golias. Opa, mas espera aí, lá tem mais 4 gigantes. Se os outros 4 não se subjugarem, se os outros 4 não atenderem aquilo que ficou acordado entre as nações, vai morrer os 4. Eu vou pegar mais uma pedra para o outro, eu vou pegar mais uma pedra para o outro. E ele bota 4 pedrinhas aqui e uma na funda, e ele gira. Quando ele atinge o gigante Golias, que ele cai, ele vai lá com a espada do gigante, arranca a cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante, e a Bíblia diz que o exército filisteu foge diante dele. Sabe por quê? Porque viram que quem estava diante de Davi não era apenas a sua própria força, mas era o Deus de Israel. E no meio daqueles que fugiram, outros 4 gigantes correram também. Sabe por que eles correram? Porque tinha 4 pedrinhas esperando para atingirem a fonte desses outros 4. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, filhinho e filhinha. Quando ele entrou naquela guerra, ele não entrou para enfrentar um gigante, ele entrou para enfrentar todos os gigantes. Eu não sei quantos gigantes você tem, mas Deus está nesta noite te convocando, não para enfrentar um gigante na sua vida, mas para colocar diante de você todos eles, e você enfrentar todos eles na força e no poder deste Deus. E aí eu quero nessa noite lhe perguntar, talvez o seu gigante seja um problema de saúde. Talvez o seu gigante seja um problema financeiro. Talvez o seu gigante seja o seu casamento. Talvez o seu gigante seja um filho que está afastado deste caminho. Eu não sei qual é o seu gigante, mas nesse primeiro dia do ano, o Senhor me inspirou a trazer esta mensagem para lhe dizer: Deus te chama para vencer gigantes este ano. Deus te convoca para vencer gigantes deste ano. Deus te convoca nesta noite para entrar nesta guerra. Deus te convoca para se levantar e dizer: Senhor, me dá a armadura do céu. Deus te convoca nesta noite para dizer: Senhor, eu quero enfrentar os meus gigantes. E eu quero lhe convidar nesta noite a olhar para os seus gigantes como Davi olhava para eles. Ele olhava para aqueles gigantes e dizia: eles são grandes, eles são altos, eles são poderosos, mas Adonai é maior, mas Adonai é maior, mas Adonai é maior. Jesus, oh, aleluia, tudo que eu preciso, aleluia. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, é do Senhor. Sigo
lugar é do Senhor. Eu descobri. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me conheciam. Há um lugar onde eu ouço seu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Oh, glória, glória, glória. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Seu gigante não é maior do que o seu Há Deus. um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me envelhece. Aleluia. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. Declare nessa noite. Esse lugar é do Senhor. 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 Diga, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Declare. Jesus. Diga pra ele. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Olhe pra cá em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer te dar vitória. E acredite no que eu vou lhe dizer. Só Deus conhece os meus gigantes. Só Deus conhece os seus gigantes. E muitas vezes esses gigantes realmente parecem nos assustar. Muitas vezes esses gigantes nos fazem recuar e dizer: meu Deus, eu não consigo. Mas esta noite, neste primeiro dia do ano de 2023, o Senhor me trouxe aqui para dizer a você: enfrente o seu gigante, porque Ele é contigo. Enfrente o seu gigante, porque Deus é contigo. Levante-se contra este gigante, porque Deus é contigo. Aleluia. Desistir não ficou para nós. A desistência não é para quem serve a Ele. É por isso que Davi se levantou diante daquele exército, lembrando o exército: vocês não estão entendendo, eu sirvo ao Deus dos exércitos. Aleluia. Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite. Quem tem gigante aqui?
Senhor, nesta noite, eu quero nesta noite te fazer um pedido somente, Jesus. Ajuda este povo a enfrentar os seus gigantes. Ah, Deus, eu não sei o tamanho deles, mas eu sei o teu tamanho, aleluia. Alanagasui mikamanaya, hanai suiminai de cantuimi anasu, alaragadoria manaséia, alabanduria canaya, alai desce cantuimi amai. Nesta noite eu clamo Adonai de Sebaote, ao mesmo Deus dos exércitos de Davi, ao mesmo Deus que enfrentou Golias. Nesta noite eu clamo a este Deus, ao meu Deus, ao único poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Enfrenta, Deus, todos os gigantes desta igreja. Enfrenta, Deus, os nossos gigantes, e nos ajuda, Deus, a nos levantarmos como Davi, a nos levantarmos nesta noite, entendendo que tu nos chamaste, e tu és aquele que capacita, tu és aquele que levanta, tu és aquele que transforma, tu és aquele que usa, tu és aquele que instrumentaliza, tu és aquele que faz, tu és aquele que ninguém pode te pedir. E nesta noite eu te peço, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero vitória sobre este povo, vitória sobre os nossos gigantes, vitória sobre os nossos gigantes, em o nome de Yeshua Mashiach. Que cada ovelha nesta noite, Senhor, enfrente o seu gigante agora. Nos reveste daquela armadura de Efésios 6. Nos dá o capacete da salvação, nos dá, Senhor, a couraça da justiça, nos dá o escudo da fé, nos dá a espada do teu Espírito, Senhor. Nos calça com os evangelhos, meu Deus, o evangelho da paz, Senhor, nos preenche completamente com aquela armadura. Eu quero te pedir, Deus, que aquela armadura, meu Deus, venha sob medida para cada ovelha aqui nesta noite. Nesta noite, Senhor, eu te peço que todos os gigantes caiam por terra nesta noite. Que aquilo, meu Deus, que tem tirado o sono de ovelhas aqui caia por terra. Que aquilo, meu Deus, que tem trazido insônia, aquilo que tem trazido, meu Deus, doenças, aquilo, meu Deus, que tem afetado emocionalmente nesta noite caia por terra. E que em nome de Yeshua Mashiach, Pai, vidas saiam daqui vitoriosas para a glória do nome de Adonai de Sebaote. Eu quero te agradecer, Deus, pela nossa vitória. Levante a sua mão e exalte o nome deste Deus. Levante a sua mão e declare glórias a este Deus. Levante a sua mão e diga: eu recebo a minha vitória. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. Cante para ele. Desespero me toma. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E aí? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. E aí? Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Aleluia. Oh. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Se alguém aqui nessa noite, eu nem sei se tem alguém aqui que ainda não serve Jesus. Quase todo mundo que eu estou vendo aqui conhece Jesus e já segue Ele. Mas se você não segue Ele, quiser seguir, agora é a hora. É só sair do seu lugar e nós vamos orar por você. Você entrar em 2023 fazendo a coisa certa, enfrentando os gigantes com quem é o único que pode vencer. O Deus de vitória, o nosso Deus. O único que pode fazer essas coisas é Deus. Quem aqui entendeu que pode sair daqui vitorioso, levante a mão e diga glória. Olhe para mim. Os seus gigantes. Escreva na tábua do seu coração. Não são maiores do que o seu Deus. Eu não sei o tamanho dos seus gigantes, mas eu sei o tamanho do nosso Deus. Ele é maior. E eu quero que você dê a sua melhor salva de palmas para Jesus.